Nós recebemos aqui ao vivo nos estúdios a diretora da escola Guilherme André Dalry, a Arleide Moratelli Luiz, para falar aí sobre as ações da escola nesse período de pandemia. Diretora, bom dia, Rádio 105 FM. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio 105. E um bom dia sempre especial, Marcos, aos pais e aos alunos da Escola de Educação Básica Guilherme André Dalry. Como é que está sendo nesse período, diretora? Então, Marcos, estamos passando por um período de adaptação, um período que eu acredito que ninguém imaginou que fosse se estender tanto, lá em março, quando a gente recebeu o decreto para fechar as escolas. Sim. Eu acredito que a maioria pensou, que nem eu pensei, que a gente fosse retornar rapidinho, 15 dias, talvez um mês, e que realmente essa pandemia tivesse um fim, Mas, infelizmente, isso não aconteceu, Marcos? O que o governo tem repassado agora? Então, Marcos, a gente passa, assim, por situações que, às vezes, a gente pensa, aonde tudo isso vai parar, O governo, ele tem, assim, nos dado bastante suporte em todos os sentidos, desde o início, quando isso tudo começou, fazendo essa questão do Gmail, para os alunos estarem realizando as atividades. Sim. Mas, como eu disse, eu penso que ele também pensou que talvez não iria tão longe, Então, uma das coisas que a gente fez há umas 3 semanas atrás, que veio a proposta do governo, Marcos, foi uma busca ativa. Sim. O que seria essa busca ativa? Nós, assim como os alunos têm o Gmail deles, eu também tenho o meu. Então, eu tenho uma senha, onde eu e o pessoal todo da direção, a gente consegue acessar tudo que o professor posta e tudo que o aluno faz, ou não faz, Então, nessas últimas 3 semanas, a gente trabalhou em cima dessa busca ativa. Isso veio do governo também do estado, para a gente estar realizando essa busca ativa. Então, todos os alunos, Marcos, que estavam, assim, devendo muitas atividades ou não estavam realizando nenhuma, a gente entrou em contato, em particular, com o aluno, Sim. com o pai, com a mãe, e não tendo resultado, a gente foi obrigado a buscar o Conselho Tutelar, Então, já quero agradecer o Conselho Tutelar também, porque a gente está recebendo, assim, deles um respaldo muito importante. Teve muitos casos, diretora? Bastante, Marcos. E o que assusta a gente não são os casos do aluno que não tem acesso à internet. Porque esse está vindo buscar na escola, Sim. Está realizando as atividades, mas é o aluno que a gente sabe que tem acesso à internet e que não está realizando as atividades. O que me chamou a atenção é porque alguns deles diziam para a gente, diretora, eu achei que logo ia voltar. E por isso que eu deixei acumular. Então, assim, até a gente faz um pedido, Marcos, que eles não fiquem acreditando que logo vai voltar. Porque pode voltar e a gente pode correr o risco de não voltar esse ano. Se fosse fazer em Salete uma pesquisa com os pais, para os pais decidirem voltar às aulas ou esse ano continuar como está, qual que seria o resultado na sua avaliação? Conversando com alguns pais, Marcos, que a gente conversa pelo WhatsApp, a gente, mesmo alguns pais que vêm buscar as atividades na escola, tem pai que prefere a volta, Sim. E tem pai que comenta com a gente, se é para voltar com todas as medidas que a gente tem que tomar, do aluno usar máscara, de não poder brincar na hora do recreio, da alimentação ter que ser tudo em períodos diferenciados, aquela questão da higienização dos banheiros, Marcos? Sim. Tudo desde trinco de porta, desde vaso sanitário. Então, se a gente tiver que voltar tomando essas medidas, os pais mesmo, alguns dizem, o meu filho eu não mando. Até pela segurança e tal. Pela segurança, Então, a gente não sabe, como eu disse, tem pais que eu acredito que querem que volte sim, porque deve estar pesado sim, Marcos. Eu vejo assim que principalmente os alunos das séries iniciais, os pais que estão nos dando esse suporte, os pais que estão ajudando,
porque quarto e quinto ano talvez até se vira sozinho, né? Sim. Mas primeira série, segunda e terceira, a gente sabe que não está fácil para esses pais estarem auxiliando os filhos, né? Havia essa possibilidade do retorno às aulas agora, foi novamente adiado? Isso, então a gente teve, a princípio, a questão que a gente retornaria agora em agosto, né? Sim. E infelizmente, o governo fez um novo decreto, onde, a princípio, a gente retorna dia 7 de setembro. Sim. Mas já frisando mais uma vez, né, Marcos, a gente pede que os alunos não foquem nessa ideia do 7 de setembro, que foquem em realizar as atividades, porque mesmo nessa busca ativa que a gente fez, alguns alunos, eu vou fazer por fazer para ganhar o 6, né? Sim. Para passar de ano. Aí alguns questionam, quem não faz vai reprovar? Eu acho que ainda é muito delicado a gente falar em aprovação e reprovação. Sim. E eu ainda vejo pelo outro lado, né, Marcos? O aluno teria que despertar e pensar que ele está fazendo por ele, e não por uma aprovação e uma reprovação. Porque mesmo que existir a aprovação em massa, o aluno que deixou de fazer, ele está perdendo. Terceiro ano, né, Marcos? Alunos de terceiro ano do ensino médio deixando de fazer, eu vou fazer de qualquer jeito porque eu vou ganhar o 6 e vou passar. Então, eles estão perdendo a base, né, Marcos? Sim. Eles estão perdendo para fazer um vestibular, para fazer uma faculdade, para fazer um Enem. Então, a gente pede que realmente eles pensem com carinho nessa questão toda e que realizem essas atividades, porque não é para mim, não é para o professor, é para o bem deles, né? Sim. Diretora, agora há um recesso, é isso? Isso, Marcos. Então, segundo o governo, ele chamou de uma pausa para recomeçar bem, né? Sim. Então, nós realizamos, às vezes, essa semana de recuperação, né, que a gente considera para os alunos. É preciso isso? Marcos, é muito importante isso. Sim. Por quê? Eu vou falar assim pelo meu filho, pelo teu filho. Eles têm Sim. uma internet boa, né? Têm acesso a um bom celular, a um computador, mas a gente tem que, talvez eu vou pegar um pouco pesado, mas a gente tem que parar de pensar em mim, Sim. né? Eu tenho que pensar que existe toda uma sociedade por trás disso, que existe o aluno que ele tem essa dificuldade. Às vezes o meu vai lá em 10 minutos, ele acessa, ele posta, ele clica daqui, ele clica lá, e ele tem essa facilidade. Mas eu acho que a gente tem que pensar no geral, né, Marcos? Eu não posso pensar em mim, eu tenho que pensar num todo. Essa semana de recuperação que a gente faz, eu procuro fazer a cada 40 dias, a cada 30 dias, onde o professor não posta atividade, mas ele está ali, Marcos, à disposição, de manhã, de tarde, de noite, para o aluno tirar as dúvidas dele. Para o aluno, professor, eu não consegui fazer essa, eu tenho essa e essa atrasada, né? Para o professor estar ajudando ele nessa questão. Então, essa semana, Marcos, ela é muito importante, sim. Tem um aluno que tem todas as atividades em dias, que não tem como deixar de não parabenizá-lo. Sim. Mas a gente sabe que tem um aluno que trabalha o dia todo e que chega à noite, às vezes, mas ele teria que entender que é o período que ele vai para a escola. Mas ele está lá sentadinho, o professor está ali na frente explicando, né, chamando a atenção, eu estou aqui, vamos lá, vamos fazer. É bem diferente do que ele está na frente de um computador estudando sozinho. E aí Marcos? eu te faço uma pergunta agora, se fosse fazer uma pesquisa entre os professores aqui em Salete para voltar ou permanecer, qual seria? Então, Marcos, pensando na saúde, não voltar. Mas pensando em tudo que os professores estão fazendo, Sim. Com certeza é o voltar. Porque eu falo assim dos professores da Guilherme, né, Marcos? Eu tenho orgulho de fazer parte Sim. dessa família Guilherme André Dalry, porque realmente os professores, eles estão empenhados. Quando a gente, às vezes, até vê algum comentário no Face de algum professor, de algum pai, de algum aluno, eu sempre penso assim, ele tem razão, tanto o pai como o professor, como o aluno, porque não está fácil. Sim. O professor também teve que se adaptar a uma realidade que não era dele. Né? A gente estava acostumado a dar aula lá com o giz, com o canetão, com o quadro, com o retroprojetor, com a televisão,
E tudo isso mudou, né, Marcos? Então, o professor fez da casa dele uma sala de aula. Sim. E ele teve que se adaptar. Porque é bem diferente você saber montar um slide, você saber mandar um e-mail, enviar uma atividade e estar em sala de aula. Agora, o professor não tem o contato com o aluno. É tudo pelas mídias. Sim. E esse contato, Marcos, faz a diferença na vida da gente, né? A gente estava ontem ainda conversando, eu conversando com o Osmar, eu dizia para ele o que vai ser das nossas crianças, né, Marcos? Sem um ano praticamente sem o contato de uma criança com a outra, de brincar, de correr, de brigar, que também faz parte. Sim. Então, eu penso que eles também estão passando por uma situação muito complicada, né? E o professor também, porque quem está, né, Marcos, respeitando o isolamento social da forma como tem que ser respeitada, não, eu estou saindo para quê? Para ir no mercado, porque é uma necessidade, para ir na padaria, para ir na verdureira. Então, a gente vê assim que quem está respeitando esse isolamento social está sofrendo, sim. Sim. Né? Porque nós precisamos desse contato, né? De conversar, de abraçar. A gente precisa desse contato humano, né, Marcos? Na questão dos professores, me refiro à questão do estresse. Como é que está essa questão aí, diretora? Então, Marcos, a gente vê assim que o professor está, alguns no limite, né? Porque nós temos os professores mais novos, que talvez Sim. é mais fácil ainda para eles lidar com a questão da informática, né? Mas a gente tem, assim, alguns professores que... na semana passada ainda, Marcos, a gente teve uma live com o Leandro Carnal, que eu sempre digo que eu sou, assim, apaixonada por ele, né? Porque a cultura dele, a sabedoria dele é incrível, né? E na quinta-feira a gente teve uma live com ele, onde ele dizia que como que estamos conseguindo sobreviver a tudo isso, né? Então, ele até colocou que lá em 1919, né, houve a gripe espanhola. Então, ele disse, ninguém está aqui para contar como foi. Que foi a época que as escolas também fecharam, né? Então, ele fez esse comentário e ele disse que o momento que a gente está vivendo, ele é delicado principalmente para o psicológico do ser humano, né? Porque é uma situação assim, o professor que vive talvez sozinho, né? Ele está lá na casa dele e o único contato que ele tem é pelo WhatsApp, por uma conversa com os alunos, e ele se preocupa, né, Marcos? Como que ele vai fazer para passar esse conteúdo para o aluno, Sim. que é tão importante? Então, eu vejo assim que, no geral, né, Marcos, tanto o professor, como o aluno, como os pais, porque a gente tem, assim, uma parceria bem forte, Marcos, dos pais, de primeiro ao quinto, principalmente, a gente tem uma parceria grande, onde os pais estão nos apoiando, sim. Então, eu vejo, assim, que o psicológico, ele está, assim, bastante abalado, sabe, Marcos? E até porque a gente também acreditou que logo a gente estaria de volta, né? Qual a orientação agora do governo daqui para frente para as escolas? Então, Marcos, esta semana, que inicia hoje, Sim. né? A gente está, então, de recesso, onde os alunos não recebem atividade. A escola vai estar fechada também. Sim. Os professores vão desligar o celular, né, Marcos? E também vão descansar esses 5 dias, sem Sim. atender aluno, sem tirar dúvidas. E retornamos no dia 3, que é na segunda-feira, né, com as atividades online novamente. E seguimos da mesma forma, né, Marcos? Entregando atividade impressa na escola de segunda à tarde e quinta à tarde, que é os dias que a escola abre. Sim. Nós, na verdade, vamos muitas vezes para a escola, mas internamente, porque a gente não pode estar abrindo as portas, né? Mas, enfim, retornamos em agosto da mesma forma como a gente parou na sexta-feira, digamos assim, né? A gente não sabe se realmente a gente retorna em setembro, mas continua no mesmo processo. A gente está tendo também, né, Marcos, várias lives com psicólogos, com educadores, em todos os sentidos. Como Sim. planejar uma aula, para o bem-estar do professor também, trabalhar um pouco esse psicológico,
Mas tudo é um caminho que a gente não sabe, assim, exatamente o que vai acontecer. É tudo muito novo, né? Então, a gente tem que ir, aos poucos, se adaptando. Sobre a questão dos kits, diretora, como é que está? A gente fez 3 entregas, Marcos, né? Então, o kit alimentação a gente recebeu numa sexta-feira. Na segunda, a gente já começou na entrega dos kits. Então, primeiramente, a gente entregou para os alunos que haviam realizado o cadastro. Sim. E depois a gente teve alunos que foram lá, assinaram, deixaram o kit para a escola. Então, a gente chamou novamente as famílias que talvez teriam mais necessidade, né? Sempre com assinatura. Então, a gente encerrou a última entrega na sexta-feira, né? Então, a gente, assim, teve uma procura bastante grande. Também teve aquele aluno que fez o cadastro e não foi assinar. Então, esse kit a gente vai ter que devolver. Porque a quantidade de kit que eu recebi, Marcos, eu preciso ter a quantidade de assinatura para comprovar para o Estado. Sim. Então, se eu recebi 300 kits e eu tenho 250 assinaturas, 50 kits eu vou ter que devolver. E a gente divulgou bastante, né, Marcos, em rede social, né? Você fez essa divulgação para a gente divulgou no Face, nos grupos de WhatsApp, mas mesmo assim alguns alunos não vieram buscar. Então, às vezes eu penso, né, Marcos, eu não preciso do kit, mas tem aluno que precisa, então talvez o aluno poderia ter ido lá, deixado lá para a gente, né? Sim. E teve muitos alunos que fizeram isso. Então, que bom, né? Que isso, nosso bonito. agradecimento também, porque, como eu disse, eu acho que é um momento que está mexendo com as pessoas, né? Então, existe ainda a empatia, né? De eu não preciso, mas tem quem precisa. Então, acho que foi um ato muito bonito dos alunos, né? Nós queremos agradecer aqui a diretora da Escola Guilherme André Dalry, Arleide Moratelli Luiz, com a gente hoje aqui na Rádio 105 FM. Muito obrigado. Fica aqui o espaço para suas considerações finais, diretora. Então, Marcos, primeiramente sempre agradecer você, né, que sempre abre esse espaço para a gente, que quando a gente não consegue vir ou não tem a necessidade, você sempre divulga, né, para a gente os comunicados, que eu vejo que a rádio chega onde não chega o celular às vezes, né, e eu vejo assim que a informação é tudo, né, Marcos? Os pais precisam receber essas informações, né? Agradecer de coração, Marcos, aos pais, porque, como eu disse em toda a minha conversa, a gente está tendo, sim, o respaldo dos pais, que nos ajudam, principalmente dos pequenos. Mesmo os pais, às vezes, dos maiores, quando a gente liga, pai, teu filho está devendo atividade. Tem pai que fica apavorado, desesperado, porque, não, mas ele me disse que não tinha atividade atrasada, né? Então, confiou e, infelizmente, às vezes o filho passou a perna no pai, né? Então, agradecer aos pais que estão nos dando esse suporte, aos professores, Marcos, porque, como eu já disse, eu tenho orgulho desse grupo de professores que está sempre, eles atendem o aluno de manhã, atendem ao meio-dia, tem professor que atende ao sábado, que atende aos domingos. Às vezes eu digo, professor, não atende sábado e domingo, dá uma pausa, porque o professor também precisa descansar. Mas às vezes ele diz, mas é o horário que ele me procurou, ele está com a atividade atrasada, eu tenho que atender. Então, agradecer esse empenho dos professores, né? E pedir sempre, Marcos, que os pais, que a sociedade em geral, que a gente tenha um pouquinho mais de solidariedade, né? Que a gente pense que o momento é delicado, né? Ele não é igual para todos, o momento é igual, mas cada um tem a sua situação, né, Marcos? Sim. E que a gente respeite tudo isso. Que se o meu filho, ele está conseguindo acompanhar bem, eu tenho que também pensar que tem aquele que às vezes não está acompanhando bem. E eu não posso simplesmente seguir. Eu tenho que tentar colocar todo mundo no mesmo nível, né? E parabenizar com certeza também, né, Marcos, os alunos, porque a gente tem um grupo muito grande de alunos que está com suas atividades em dia, que está preocupado sim, e que está realizando certinho, pensando no futuro dele. Porque o nosso já está garantido, né, Marcos? A gente já tem uma boa idade, já estudou, e continua estudando. Mas o aluno tem que pensar que tudo que ele faz hoje é o que ele vai colher futuramente, né? Então, que Deus nos abençoe, né, Marcos? Que a gente consiga sair dessa pandemia todos com saúde, né? E que a gente consiga estar logo, logo voltando
a nossa rotina de aula normal. Muito obrigado. Com a gente aqui, a diretora da Escola Guilherme André Dalry, Arleide Moratelli Luiz. Mais notícias daqui a pouco aqui no Jornalismo da Rádio 105 FM. E você, tem acordado cansado e com dor nas costas? Pare de sofrer. Venha já para a